Graça e paz, amados. Sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês que nos assistem, para vocês que acompanham o nosso canal, que vocês possam divulgar o nosso canal, se inscrever, deixar o seu gostei, que isso nos ajuda muito. Mas para que eu peço tanto que vocês nos ajudem a divulgar, para que outras pessoas conheçam a Deus, conheçam a palavra e que possam, através de cada vídeo postado todos os dias, que essa pessoa possa conhecer mais do reino, conhecer mais de Deus, que essas pessoas possam ter um encontro repentino com o Pai, um encontro repentino com o reino dos céus, e que elas venham a entender que estar servindo é a melhor coisa que existe, que através da palavra cada pessoa possa ter o seu encontro privado com Deus. Amém? Que essa palavra possa fazer o seu coração se identificar, que essa palavra de hoje possa fazer você entender o reino, um pouco do reino e um pouco de como era antigamente, como era lindo sentar e ouvir outras pessoas falando sobre Jesus ou ouvir o próprio Cristo. Quem hoje em dia não teria o prazer de sentar e dizer: Senhor, fala comigo, Senhor, eu quero te ouvir. Tem umas pessoas que às vezes vai orar e pega duas cadeiras, uma ela senta e a outra ela bota em frente e diz: agora eu estou pronto para te ouvir, Senhor. Mas por que essas pessoas fazem isso? Porque ela entende, ela sabe que na frente dela Jesus está ali. Tem pessoas que vai dirigir sozinha, bota o cinto dela e no banco carona prende o cinto e diz: Jesus, vamos? As coisas mais lindas que existe. Isso não é maluquice, pode ser loucura para o mundo, mas para a gente não é loucura. Para a gente é o início de tudo. A cruz foi o início, a cruz foi o começo, a cruz foi onde começou tudo. Amém? Vamos para a palavra? A palavra de hoje está lá em João, capítulo 12. Se você quer anotar, anota aí que eu vou repetir. João, capítulo 12, versículo do 1 ao 8. O título dessa leitura é Jesus ungindo para a Páscoa. Jesus ungindo para a Páscoa. Que diz: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecerá e a quem ressuscitará dentre os mortos. Tá vendo, pessoal? Ele não só ressuscitou, como ele ressuscitou outras pessoas também. Entendeu? Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um laratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos. Olha só que amor! Ela primeiro derramou o perfume sobre os pés dele, o perfume mais caro que existia, o perfume mais caro que ela tinha. E hoje, o que de caro, o que de precioso você dá para Deus na sua vida? Porque Ele deu o mais caro que existia no reino de Deus, que existia no reino dele, para nós, que foi o próprio Filho. E hoje, o que que nós damos para Ele? Pensa nisso. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: o que havia de traí-lo, não tinha traído ainda,
ele ia ainda. Mas Jesus era esperto. Jesus, ele sabia de tudo, ele sabia que ia ser traído, ele sabia de tudo que ia acontecer. Por quê? Porque ele tinha a direção do Pai. Ele nada fazia sozinho, ele sempre dava graças ao Pai. Até na multiplicação dos pães, ele levantou os pães e pediu para o Pai que o Pai fizesse aquela multiplicação. Ele podia fazer, ele podia colocar ali quantos pães, quantos peixes, quantas galinhas, quantos patos, quantos bode, cabrito, cabra ele quisesse, mas não. Ele sabia de onde ele veio, ele sabia a sua identidade e ele sabia para onde ele iria voltar depois. Porque não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres. O 6. Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. O 7. Disse-lhe, pois, Jesus: deixai-o para o dia da minha sepultura. Guardou isto. E o 8. Porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Porque os pobres sempre os têm convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Isso foi Jesus falando, foi Jesus já se despedindo, ele falando: eu vou para o Pai, eu vou subir, eu vou voltar, eu vou para casa de novo. E vocês vão ficar com quem? Vão cruzar os braços e dizer: vou esperar a segunda vinda, vou cruzar os braços e vou esperar o sinal verde lá de cima para poder eu começar tudo? Não, ele falou: eu vou para o Pai, mas eis que eu vou te enviar o Consolador, e o Consolador já está sobre a terra, que é o Espírito Santo. Você, antes, naquele tempo lá, as pessoas não tinham o Espírito Santo. Hoje a pessoa já tem. Hoje você pode sentar e pode conversar diretamente com o próprio Deus. Você pode pedir o que você quiser, conversar sobre o que você quiser, desde que você tenha entendimento e discernimento para entender quando ele der um sim e quando ele der um não. Porque tudo na vida não depende de mim, não depende de você, não depende do seu pastor, não depende de sua pastora, não depende de ninguém, só depende de Deus. Tudo na vida depende dele. E com essa palavra linda e poderosa, eu encerro o vídeo de hoje dizendo: saiba qual é a sua identidade em Cristo, saiba qual é o seu meio, a quem você serve, qual o espírito que está dentro de você, de Adão ou de Cristo? Adão pecou, Cristo salvou. Qual desses dois você quer dar as mãos e prosseguir? Saiba que o reino de Deus está próximo. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa estar em tua casa, em teu trabalho, em teu lar, em tua escola. E porque Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz, e até o próximo, porque Deus quer.